Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Nessa aula de hoje, falarei sobre o comando new detect click left. O comando new detect click left permite definir uma região da tela, uma parte da tela, onde o usuário clicará para que uma tarefa seja executada. Tá? Então, com isso, podemos fazer robôs interativos que permitam ao usuário interagir com o robô através de comandos de teclado. Desculpe, nesse caso, de comandos por mouse. Tá certo? Então, para definir uma região a ser clicada na tela, nós precisamos das coordenadas x e y. Precisamos utilizar coordenadas cartesianas. Tá certo? Para isso, nós temos uma ferramenta na parte superior da tela do editor de código, que é a ferramenta captura tecla. Desculpe, não é aqui, errei. É do outro lado da tela onde estou com o mouse agora, tá? Do lado direito, no canto superior direito da tela aqui, é a ferramenta captura mouse. Né? Ela permite capturar posições, né, horizontais e verticais da tela. No caso, as coordenadas x e y de uma determinada parte da tela do computador. Tá certo? Então, para que eu possa definir uma região da tela onde o usuário deverá clicar, né, eu preciso encontrar essa região, preciso detectar essa região através dessa ferramenta captura mouse. Eu preciso das coordenadas, né? No caso, eu preciso da coordenada x inicial, a coordenada y inicial, e depois a x final e a y final. Então ficaria assim, ó, se eu exemplificar nesse comando aqui, de uma outra maneira, uma maneira melhor aqui, eu faria o seguinte, olha, isso aqui é só um exemplo, tá? Não são os valores reais, não são as coordenadas reais, tá? Exemplificando, eu teria aqui x inicial, né, eu teria y inicial, certo? Aí eu teria x final e eu teria y final, tá? Então aqui é o seguinte, olha, vou reduzir o tamanho da fonte. Neste comando, ele aceita esses parâmetros, tá? Então no comando new detect click left, eu preciso definir, né, a posição inicial da região onde o usuário clicará da tela seria um retângulo, tá? Na verdade, estamos definindo aqui, ó, com esses 4 parâmetros, nós estamos definindo, na verdade, um retângulo na tela, uma parte retangular da tela, na qual o usuário deverá clicar dentro dela. Se o usuário clicar dentro dela, alguma coisa acontecerá. O meu robô, no caso, executará uma ação, tá certo? Então, o primeiro bloco de parâmetros aqui, no primeiro bloco de parâmetros, eu tenho o ponto inicial do meu retângulo, né? E no segundo bloco de parâmetros eu tenho o ponto final do meu retângulo, certo? Eu posso exemplificar isso de uma outra maneira utilizando o aplicativo Paint do Windows aqui, né? Vou abrir aqui, vou aqui no meu menu iniciar, abrir o aplicativo Paint, que é o aplicativo de desenho do Windows, né? Então isso é equivalente à seguinte situação, veja. Se eu definir um retângulo aqui, ó, eu vou desenhar um retângulo aqui, desenhe, tá? Então, a minha posição, meu x, né, as minhas coordenadas x inicial e y inicial, elas estão sendo definidas, na verdade, nesta posição do meu retângulo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu tenho, então, nesse primeiro retângulo, x inicial e y inicial. Essa parte aqui, ó, equivale, né, a esse bloco de parâmetro aqui, ó. Tá certo? Então, é isso que eu tenho aqui. Estou dizendo que eu quero esta parte inicial aqui, onde eu desenharia meu retângulo. E depois, lá no canto inferior direito aqui, eu tenho as coordenadas x final e y final, tá certo? Onde estou com o mouse aqui. Então, aqui embaixo, né, nessa região, na parte de baixo, ela equivale a o parâmetro x final e y final. Então, eu tenho a parte inicial do meu retângulo e a parte final do meu retângulo. Exemplificando visualmente, é isso que nós temos aqui. Tá? Com isso, eu consigo dizer para o meu programa escrito em AI Scripter, em linguagem AI Scripter, que eu quero que uma área retangular da tela, né, no caso, seja definida para que o usuário clique. Então, o usuário clicará dentro dessa região, desse retângulo definido, e alguma coisa acontecerá. Caso ele clique fora dessa região, claro que não serão executadas tarefas. Tá? Então, somente será executada uma tarefa se ele clicar dentro dessa área definida. Eu delimitarei uma área na tela, né, para que o usuário clique. Tá certo? Então, vou fechar aqui o Paint. Ou melhor, não fecharei o Paint, eu utilizarei isso para uma outra coisa aqui, uma outra tarefa. Tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou até colorir aqui essa tela, já explicarei por que eu estou fazendo isso. Tá? Eu colocaria uma tela azul escura aqui. Isso. Tá? Então, veja, voltando lá no nosso programa, a linguagem Scripter, tá? Então, eu estou aqui
descrevendo os parâmetros que são aceitos por esse comando new detect click left, tá? Além desses 4 parâmetros que definem, então, como eu falei, como eu já disse, uma região retangular da tela, né, eu tenho que definir uma marca de linha para onde o meu programa será desviado, para onde a execução será desviada, né, e uma operação para uma operação, uma futura operação que será executada caso o usuário clique na região esperada, tá, da tela. Então eu tenho que definir aqui um rótulo, aqui é a marca de linha, né? Aqui eu defino o que? Uma marca de linha para onde o programa será desviado. Esses são os parâmetros que são aceitos por este comando, tá? Então aqui, ó, esses são os parâmetros que eu preciso. Eu tenho um total aqui, então, de 5 parâmetros. 1, 2, 3, 4, né, 5. 5 parâmetros. Esse comando é um comando que aceita e requer, na verdade, né, requer 5 parâmetros abaixo dele. Se você não colocar pelo menos um, se faltar pelo menos um desses parâmetros, o programa retornará erro, né? Você terá um bug aí, o programa não funcionará direito. Então, será causado um erro quando este comando for executado. Tá? Então, é necessário que se declare todos os parâmetros esperados pelo comando. No caso, esses 5 parâmetros, tá certo? Vamos fazer o seguinte. Vou fazer assim, ó. Agora, eu substituirei, tá, essas referências que eu coloquei aqui pelos valores reais, por valores reais aqui, para que nós possamos fazer um teste. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Reduzirei aqui o tamanho da fonte, né? E agora nós teremos então que utilizar, né? Eu reduzi, observe que eu cliquei na setinha aqui do lado direito do meu editor de código, eu tenho a setinha que se eu clicar na setinha para cima, eu aumento a área de código, se eu clicar então na setinha para baixo, eu reduzo a área de código, tá? Reduzi aqui a área de código, utilizando aqui do meu canto superior direito da tela, a ferramenta de captura mouse aqui. A ferramenta captura mouse me ajudará, então, a encontrar esses valores aqui, ó, que eu preciso, né? O x inicial, y inicial, x final e y final, tá? Vou fazer assim. Vou simular isso no aplicativo Paint, tá? Vou lá voltar aí aqui no aplicativo Paint. Vou novamente desenhar aquele retângulo que eu havia feito aqui, tá? Com uma outra cor aqui, ó, tá? Então veja que eu defini aqui um retângulo, tá? Eu vou fazer uma simulação interessante. O meu programa, escrito em linguagem JavaScript, ele fala o seguinte, ele aceitará que quando o usuário clicar dentro deste retângulo aqui, né, será mostrada uma mensagem na tela, certo? É isso que ele fará. Então vamos fazer essa experiência? Então primeiro eu preciso, lembrando que primeiro então eu preciso, aqui, eu preciso definir aqui a minha coordenada inicial, né, e depois a minha coordenada final, tá certo? Onde eu coloquei esses círculos aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Voltarei aqui no meu código, no meu programa, e utilizando a ferramenta captura mouse agora, aqui no meu canto superior da tela, canto superior direito, eu colocaria um tempo aqui de espera para que dê tempo. Eu preciso colocar um tempo de espera aqui onde eu estou com o mouse, veja, em segundos, tá? Para que dê tempo, né? Para que o editor de código espere até que eu prepare a tela do meu computador para que as coordenadas sejam capturadas. Ele irá capturar, então essa ferramenta ela captura, né, no caso ela captura as coordenadas do mouse, tá certo? Então vamos lá. Colocaria aqui o tempo de 5 segundos mesmo, já está definido, né? 5 segundos, deixaria assim. Clicarei no botão capturar. Eu vou capturar agora a posição inicial do meu retângulo, da minha área retangular, onde o usuário deverá clicar. Então, eu definirei aqui a coordenada inicial do meu retângulo, da minha área clicável da tela, vamos dizer assim, tá? Então, vou fazer isso. Eu vou clicar no botão capturar lá em cima, né, na parte superior da tela aqui, ó. Clico no botão capturar e vamos ver. Cliquei no botão capturar, ele dá uma mensagem, veja que ele dá uma mensagem para mim. Olha, atenção, este ambiente será minimizado agora, para que você posicione o ponteiro do mouse no local desejado e aguarde. Deseja continuar? Ele está dizendo que a tela do editor de código, da inteligência computacional, será minimizada. Tá? Então vamos lá. Clica em Yes. Foi minimizado. Agora basta que eu posicione o ponteiro do mouse lá no meu primeiro círculo. Vamos ver. Olha, veja que eu posicionei, ele já capturou, ele deu uma mensagem aqui para mim, ó, que ele capturou as coordenadas iniciais, a posição capturada, tá certo? Vamos ver. Observe aqui no canto superior direito da tela novamente, aqui ó, na minha ferramenta captura mouse, tá? Essa ferramenta eu tenho aqui as novas coordenadas capturadas, veja, coordenada X, coordenada Y. Tá? Basta que eu clique agora, então, no botão que tem as setinhas vermelhas aqui onde estou com o mouse, e isso será inserido no meu programa, veja. Cliquei. Veja que aqui abaixo, olha, a coordenada X e a coordenada Y foram inseridas aqui no meu programa. Tá? O que eu farei agora? Substituirei
as referências de parâmetros pelos valores reais. Então aqui, ó, onde está x inicial, eu colocarei o valor da coordenada x inicial realmente, né? Aí eu retorno aqui embaixo, eu vou copiar aqui o valor da coordenada y, né? E colocarei no lugar da coordenada y inicial, certo? Veja que eu tenho agora aqui a coordenada x inicial é a coordenada y inicial. Né? Falta definir agora a coordenada x final e y final, que é equivalente lá no Paint, se eu retornar ao programa de desenho, é equivalente então, onde eu estou com o mouse aqui, ó, a este outro círculo aqui na parte inferior do meu retângulo, certo? Então vamos fazer isso agora. Capturar, então, vamos capturar, né, as coordenadas finais aqui do meu retângulo. Vamos lá. Clicando, então, no botão capturar da minha ferramenta captura mouse lá na parte superior da tela. Cliquei, ele deu a mensagem, eu dou o yes aqui. Posiciono o mouse, ó, veja que eu posicionei o mouse lá no meu círculo, vamos aguardar. Veja que ele capturou, então, a posição do mouse, olha só. Posição capturada, tá certo? Ele deu a mensagem aqui nessa caixinha. Então, clico aqui. Observe lá, então, novamente na parte superior da tela, que a coordenada x foi capturada com o valor 1049 e a coordenada y foi capturada com o valor 573. Então, essas são as coordenadas finais da minha área clicável, do meu retângulo na tela, né? O meu retângulo imaginário, no caso, onde o usuário deverá clicar para que algo aconteça, tá certo? Então, vou inserir essas coordenadas aqui no meu programa, clicarei no botão com a setinha aqui, ó. Veja que foi inserido para mim aqui, tá? Agora eu substituirei as referências dos parâmetros por esses valores. Novamente, assim como eu fiz com as coordenadas iniciais. Veja que eu substituí aqui. Agora eu pegarei esse outro valor aqui, ó, 573, né? E substituirei aqui na minha coordenada y final. Certo? Então veja aqui, meu bloco aqui está quase completo, meu bloco de comando, né? Então veja que eu tenho aqui, ó, no comando new detect click left, comando new detect click left, eu defini as coordenadas iniciais e as coordenadas finais da minha área clicável na tela, onde o usuário deverá clicar, certo? Falta agora definir a marca de linha, ou seja, o que acontecerá caso o usuário clique nessa região da tela, onde está aqui o meu retângulo, tá certo? Se o usuário clicar dentro dessa área aqui, ó, alguma coisa acontecerá, eu quero que seja mostrada uma mensagem, então, vamos fazer o seguinte, retornaremos lá, colocaria uma marca de linha aqui, certo? Uma marca de linha que será o seguinte, mostre a mensagem, né? Mensagem, coloquei assim, ó. Mensagem, tá? Só isso, mensagem. Ele mostrará essa mensagem na tela. Utilizarei para isso o comando mens, só que antes disso, desculpe, tem que colocar um comando merc aqui, veja. Eu coloco o comando merc que define, então, uma marca de linha, tá? Merc, desculpe aí, veja que eu coloquei aqui a marca de linha, então defini a marca de linha. Então, se o usuário clicar nesta área que eu defini, nesse retângulo imaginário, né, o programa continuará a sua execução nesta nova marca de linha aqui, ó, tá? Então, abaixo dessa marca de linha, definirei um comando mens aqui, tá? Então, aqui, ó, um comando mens, que mostrará uma mensagem amigável aqui para mim na tela, né? Mostraria o seguinte aqui, ó, funcionou, tá? Eu colocaria assim, ó, funcionou, tá? Só como exemplo, tá certo? Ó, eu coloquei alguma coisa errada, escrevi errado aqui. Peraí, opa, vamos voltar lá. Tem coisa errada aqui, né? Vamos voltar aqui. Funcionou, pronto. Funcionou. É isso, certo? Será mostrada essa mensagem para mim. Esse bloco de comando aqui, ó, ele será executado, combinará com uma mensagem na tela, caso o usuário execute algum clique naquela área que eu defini, aquele retângulo, certo? Só que ainda falta mais algumas coisas. Deixa eu expandir a área de código. Falta mais algumas coisas. Primeiro, tem uma outra coisa que está faltando. Esse comando new detect click left precisa ser ativado, tá? Se eu não ativar o mecanismo de detecção de clique, né, isso não funcionará. O usuário clicará e nada acontecerá, tá? Então existe um comando que ativa o mecanismo. Precisa ativar. Então eu vou lá no manual da linguagem Scripter agora. Aqui no manual eu tenho descrições dos comandos, né? E eu procuraria o comando que ativa esse comando de clique. Eu preciso achar agora esse comando. Eu não sei qual é. Vamos ver, eu vou procurar aqui no manual da linguagem, esse é o manual volume 1 da linguagem. Em algum lugar tem um comando. Olha, tá aqui, achei. Veja que aqui no manual nós temos uma referência a esse comando, né? O comando onDetect
click left. Então o comando onDetect click left é o comando que ativa esse mecanismo de detecção de clique na linguagem iScripter, tá? Observe que é somente válido para o botão esquerdo do mouse, tá? Veja que o left aqui, ó, significa que somente o botão esquerdo do mouse é que será detectado. Então, retornando lá no meu programa, veja que eu estou utilizando o comando new detect click left, certo? Ou seja, esse comando ativará a entrada por mouse, aceitará que o usuário pressione um botão do mouse, mas somente o botão esquerdo, porque eu estou dizendo isso aqui, ó. Esse comando é válido somente para o botão esquerdo do mouse. Caso o usuário pressione o botão direito, a ação não será executada. Neste caso, teria que ser usado um outro comando, que é assunto para uma outra aula, né, que seria o comando new detect click right, para o botão direito do mouse. Existe um comando, então, também para o botão direito do mouse. Mas esse caso aqui é para o botão esquerdo. Tá? Retornando, então, no manual da linguagem, vamos copiar. Eu copiarei esse comando aqui, ó, e colarei lá no código do meu programa. Tá? Então, eu preciso, após a declaração do comando interativo, eu digito aqui, ó, comando on detect click left. Então, veja que esse comando, ele ativará o mecanismo de entrada por clique com o botão esquerdo do mouse. Se eu não fizer isso, não declarar esse comando onDetectClick left, né, o meu outro comando aqui, ó, o newDetectClickLeft, não funcionará. Então, eu preciso, após a declaração dele, eu preciso ativar a entrada por mouse aqui, ó, com esse comando, certo? Ainda falta uma outra coisa a fazer. O nosso programinha não está pronto ainda, tá? Preciso fazer com que o programa pare em algum momento de ser executado para aguardar a entrada de comando do usuário. O usuário entrará com um comando, né, porque ele executará um clique. Né? Então, o meu programa não poderá continuar a execução aqui. Caso contrário, o que acontece é que se eu não definir uma parada aqui, uma pausa aqui, em algum lugar, uma trava, né, o meu programa executará continuamente todos os comandos até o final. E ele executará a mensagem, nesse caso, mesmo que eu não queira, mesmo que o usuário não clique na tela, a mensagem será exibida aqui pelo comando main, está vendo? Tá? E não é isso que eu quero que aconteça, eu quero que a mensagem seja exibida somente se o usuário clicar, né, naquela área retangular aqui, ó, que eu defini aqui no programa de desenho, no programa Paint, tá certo? Então, para que o programa pare em algum momento, a execução, para que ele defina aqui a entrada por mouse e aguarde essa entrada, espere até que o usuário clique, né? Eu preciso definir aqui um looping, tá? Que é o que eu farei aqui agora, através da estrutura merk igual merk. O programa, então eu definiria um looping aqui, ó. Eu colocaria assim, pare aqui. Isso aqui é só como um exemplo, tá? Esse nome que eu estou dando é apenas para ser didático, tá certo? Poderia ser o nome aqui, um nome de rótulo, poderia ser um outro qualquer, dependendo da necessidade do desenvolvedor, no caso, de você como desenvolvedor de linguagem EAScripter, tá? Então eu colocaria assim, merk, comando go merk, e abaixo dele eu colocaria o rótulo, né, que foi definido com o comando merk aqui, ó. Então o que eu estou dizendo com essa estrutura aqui, né? Eu defini uma estrutura onde eu estou dizendo o seguinte aqui, ó, né? Para o meu programa ficar travado aqui. Ele fica parado, ele irá parar aqui, né? E esperará, aguardará até que o usuário clique naquela região retangular da tela. Tá? Então ele não fará nada, ele fica parado aqui, a execução, o programa não será executado, ele ficará parado até que o usuário execute a ação de clique. Tá certo? Então o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, ó, quando o meu programa interpreta esse comando aqui, ó, gomerk, eu estou dizendo para ele o seguinte, gomerk, vá para a linha que tem este rótulo aqui, ó. Certo? Então ele ficará num loop infinito aqui, né? Ele executará este comando, aí ele voltará para a primeira linha aqui, ó, executará este comando novamente, retornará novamente para esta linha e assim por diante. Ficará eternamente nesse looping aqui, até que o usuário, então, clique naquela região esperada. Quando o usuário clicar na região retangular da tela, aqui, ó, dentro deste retângulo, né? Quando ele clicar dentro deste retângulo, a execução do programa sairá desse looping aqui, ó, sairá dessa parte, né? E irá para essa outra parte aqui, ó, onde nós temos o rótulo mensagem, tá? E executará o quê? Esse bloco, ou seja, mostrará a mensagem na tela que eu estou esperando aqui, ó, certo? Então, somente quando o usuário clicar nessa região definida da tela, que é o retângulo, o meu programa executará essa mensagem aqui, ó, na tela para mim. Tá certo? É isso que eu tinha então para mostrar aqui. Eu vou reduzir o tamanho da fonte, tá? Reduzirei o tamanho da fonte. Agora vamos testar isso. Vamos ver se realmente funcionará, né?
Quando então o usuário clicar nesta área retangular, eu espero que aquela mensagem, né, definida aqui, ó, seja exibida. Tá? Antes que o meu programa funcione, deixa eu ver se eu preciso fazer mais alguma coisa aqui. Não, acho que está tudo certo. Tá? Eu acho que é isso. Tá? Então vamos ver se funciona. Vamos executar o programa. Clicarei aqui no botão executar no canto superior direito da tela. Vamos ver. Vamos executar esse meu programa. Veja que ele já deu uma mensagem, isso aqui está errado, né? Alguma coisa errada aconteceu. Veja que, quando eu cliquei, ele automaticamente já executou a mensagem. Não era isso que eu queria que acontecesse, né? Ele já mostrou para mim, então temos um erro aqui. Temos que descobrir aonde está o erro, tá? Ele deveria parar nesse looping aqui, ó, e nada deveria acontecer. Enquanto eu não clicar na tela, as coisas não deverão acontecer, né? Então, por que será que isso aconteceu? Né? Se eu não cliquei naquela região da tela, certo? Então, vamos colocar uma pausa aqui. Antes, eu colocaria um comando de pausa antes de iniciar o programa para fazer teste, tá bem? Eu colocaria aqui um prog pause segue, vamos ver. Prog pause segue. Eu pausarei o meu programa durante 5 segundos antes dele iniciar os outros comandos, tá? Então aqui será executada uma pausa de 5 segundos e depois o programa continuará. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos executar novamente. Né? Alternarei para a área do programa aqui do Paint e vamos ver o que acontecerá aqui. Veja que não aconteceu nada, tá? Agora acho que está funcionando. Então, após 5 segundos, né, o meu programa não mostrou a mensagem na tela, ele deve estar aguardando, né, provavelmente, que eu clique nessa região aqui. Ó. Então, se eu clicar dentro desse retângulo, aquela mensagem deverá ser exibida no momento correto, né, no momento certo. Vamos alternar. Primeiro antes eu alternarei para o editor de códigos novamente, para realmente ver, né, se não ocorreu nenhum erro. Vamos ver. Não. Veja que não ocorreu nenhum erro. Meu programa continua em execução. Executando o programa, ele está em execução. Então vamos alternar novamente para o programa Paint. Vamos ver se funciona o que eu quero que aconteça. Eu clicarei aqui dentro, então, da minha área de código. Desculpe. Eu clicarei dentro do meu retângulo. Então, se eu clicar dentro do retângulo, eu acredito que deverá ser apresentada uma mensagem aqui na tela. Vamos ver. Clicarei. Veja que funcionou. Tá vendo? Quando eu cliquei dentro do retângulo, veja que o meu programa, o meu robô aqui, ó, ele mostrou a mensagem para mim que eu esperava na tela, olha. Tá? Funcionou, olha aqui a mensagem na caixinha. Tá certo? Funcionou mesmo, né? Vamos executar novamente. Clicarei no botão executar, farei um novo teste. Vamos ver. Alternarei lá para o programa Paint, novamente. Então vamos fazer uma outra experiência. Eu clicarei agora fora do retângulo. Vamos ver o que acontece se eu clicar fora do retângulo, na área em volta. Olha, veja que quando eu clico, eu estou clicando aqui, ó. Até desenharei alguma coisa aqui no Paint, ó. Só para exemplificar melhor aqui. Tá, vou desenhar aqui, ó. Veja que eu estou desenhando aqui, ó. Tá certo? Ó, veja que eu estou desenhando aqui e nada acontece. Estou clicando, ó. Estou clicando, né? Ao desenhar aqui no Paint, eu estou executando vários cliques e veja que nada acontece. Por quê? Porque o meu robô, o meu programinha, espera que eu clique dentro do retângulo e não fora dele. Porque eu defini essa área aqui na tela, né? Eu defini isso através das coordenadas, tá certo? Então agora sim, eu desenharei aqui dentro. Veja que quando eu clicar dentro do retângulo, o meu robô exibirá aquela mensagem lá para mim. Tá? A mensagem que funcionou. Vamos ver então? Tentarei desenhar aqui dentro. Veja que ao executar o clique, a mensagem será exibida. Vamos ver. Ó, não deixou nem conseguir desenhar, né? Apenas o primeiro clique. Basta ao executar o primeiro clique, ele já disparou a mensagem aqui para mim, ó, dizendo que funcionou. Tá certo? Era isso que eu tinha para mostrar então nessa aula de hoje. Né? Eu queria falar sobre o comando new detect click left, né? Que é um comando que espera por um clique numa área específica da tela, uma área retangular da tela que você precisa definir através de coordenadas, tá certo? E eu precisei, né, obviamente, utilizar vários outros comandos aqui e outras estruturas para poder exemplificar isso de uma maneira mais didática, tá certo? É isso que eu tinha para falar então. Até a próxima aula e muito obrigado, tá bom?